Já estamos em maio, e sabe o que isso significa? Significa que vários jogos novos estão por vir. E como todo mês tem vários lançamentos no mundo dos jogos, aqui no canal eu assumo a responsabilidade de passar para vocês os maiores lançamentos todos os meses. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 maiores lançamentos do mês de maio. Claro que com um bônus no final. E lembrando que aqui tem vídeo novo toda semana e só com a sua inscrição você não perde nada do que eu posto aqui. Agora vem com o pai! Fala meu povo, fala minha pova. Começando com o número 10, Senhor dos Anéis Gollum. Eu estava esperando muito esse game. A Daedalic Entertainment, que é a desenvolvedora desse game, demorou muito tentando fazer algo bom para que a gente pudesse experimentar o mundo de Tolkien, que no caso é a Terra-média, mas só que pela perspectiva do Gollum. E isso significa que vamos poder explorar vários lugares diferentes do que já exploramos em outros jogos que envolvem a Terra-média de Tolkien. Com certeza terá alguns lugares familiares e outros nem tanto. E pelo que parece, o jogo vai ser no estilo de se esgueirar pelos cantos, subir e fazer alguns parkours, etc. Embora os gráficos não sejam lá tão impressionantes como os jogos que foram lançados ultimamente, eles certamente não são ruins. Tenho certeza que ele será muito interessante e emocionante para os fãs do Senhor dos Anéis, justamente por conta da exploração de alguns lugares específicos da Terra-média. Mas apesar disso tudo que eu falei, não acho que será um jogo que vai te surpreender muito. No entanto, ele usa tecnologia de última geração, então vamos esperar para ver o que vai ser. Senhor dos Anéis Gollum estará chegando para o PlayStation, Xbox e PC no dia 25 de maio. Em nono lugar vem o remake de System Shock, um tipo de jogo clássico com uma inteligência artificial que deu errado em uma estação espacial. O jogo é meio de tiro, com parte de detetive, com sei lá mais o que. Esse jogo foi altamente ambicioso para quando foi lançado, no caso lá em 1994. Na época, os críticos amaram o jogo, porém ele nunca foi tão popular quanto Doom. O jogo original de 94 tinha upgrades incríveis e um sistema de física realmente interessante. E diferentemente de Doom, que é um jogo 2D, mas teve truques para parecer um jogo 3D, System Shock foi um dos primeiros jogos verdadeiramente em ambientes 3D. Mas enfim, System Shock tinha uma história muito legal sobre uma IA que era maligna. E se tinha alguma coisa que esse jogo foi muito criticado, foi pelo sistema de controle. E meu povo, eles têm que mudar isso nesse remake. E eu acho que é bastante provável que eles tenham mudado mesmo, porque era muito complicado jogar daquela forma. E esse game foi bastante adiado. Originalmente ele era para ter sido lançado em 2016. Depois passou para 2017, o que também não foi possível por conta de recursos financeiros. E começaram o desenvolvimento novamente para valer lá em 2018. E trabalharam nele desde então com a intenção de refazer o visual do zero para algo mais moderno. Mas novamente, acho que eles deveriam focar em dar uma nova vida para a jogabilidade e para tirar algumas coisas desnecessárias que não fazem mais sentido em jogos atuais. Justamente porque tem muitos aspectos no jogo original que são incrivelmente tediosos, mas que se usasse os princípios modernos nessas partes tediosas, talvez não seria. System Shock será lançado para PC no dia 30 de maio e para os consoles da geração atual no fim do ano. Em oitavo lugar está Amnesia: The Bunker. Desenvolvido pela Frictional Games, esse jogo se baseia em um bunker da Primeira Guerra Mundial. E nós somos um soldado francês que está sozinho nesse bunker com apenas uma bala sobrando em seu revólver. Só que nesse bunker está cheio de criaturas aterrorizantes, espreitando para cima e para baixo no corredor escuro. O jogo parece muito familiar com Alien Isolation, onde tem um monstro que você basicamente tem que dar a volta e evitar. Claro que vai ter como você usar o ambiente de várias maneiras diferentes, além de sistema de criação de itens. Claramente, seu objetivo é sair desse bunker assustador. Esse game tem muita influência dos recentes jogos do Resident Evil, justamente porque tem um mapa menor, mais aberto, inventário limitado e obviamente a maneira como você encontra as salas seguras. E como eu amo jogos de terror, estou muito empolgado e interessado para saber como será esse game. A Amnesia The Bunker chegará apenas para PC no dia 16 de maio. Em sétimo lugar está o After Us, um jogo de plataforma de ação e aventura desenvolvido pela Piccolo Studio. O jogo se passa em um mundo completamente destruído. Você joga como a Gaia, o espírito da vida. Seu objetivo é vagar por esse mundo desolado para encontrar as almas perdidas e devolvê-las para a Arca da Mãe. Claro que eu falei uma versão bem resumida do enredo do jogo,
mas acredito que hoje em dia as pessoas estão mais interessadas na mecânica e na gameplay do que com a jornada propriamente dita. Não sei muito o que dizer sobre esse game, mas me pareceu interessante demais para não falar aqui. After Us estará disponível para PC, Xbox e PlayStation no dia 23 de maio. Em sexto lugar vem o Warhammer 40.000 Boltgun. Meu povo, esse jogo me surpreendeu muito visualmente, porque ele literalmente parece aqueles jogos antigos, só que com mecânicas atuais. Ficou muito impressionante o trabalho que fizeram aqui, um jogo de tiro arcade dos anos 90. E como o próprio nome já diz, ele é um atirador explosivo em grande escala, mas parece que o jogo conta com alguns elementos de exploração também. E meu povo, realmente me parece um bom jogo de FPS no estilo Doom. E ele estará chegando aos PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC no dia 23 de maio. Em quinto lugar temos o jogo Miasma Chronicle, um jogo de RPG tático baseado em turnos, em uma América pós-apocalíptica. Nele tem 3 tipos de personagens: os humanos, os robôs e a força misteriosa conhecida como Miasma. Você joga com um cara chamado Elvis e você tem um irmão robô. O objetivo é você aprender mais sobre esse miasma, sobre sua existência, como controlá-lo e etc. O estilo de gameplay de FPS por turnos me lembra muito o jogo Mutant Year Zero, o que é um bom jogo. Espero que eles se baseiem nisso com alguns ajustes, claro. No game, pelo que parece, tem bastante exploração e um mundo que pra mim é bastante interessante. Miasma Chronicles está chegando ao Xbox Series, PS5 e PC no dia 23 de maio. Em quarto lugar e bem apropriado, vem o game Age of Wonders 4. O quarto jogo dessa série, que é bastante conhecida pela sua personalização. Mas Age of Wonders 4 não está reinventando a roda. A sua mecânica clássica de jogos anteriores ainda permanece intacta, e a Paradox diz que adicionou algumas reviravoltas, como por exemplo, heróis sendo capazes de estabelecer postos avançados enquanto exploram. Fazendo isso, eles adicionam uma nova espécie de jogabilidade. Mas assim como nos jogos anteriores, o principal diferencial deste game ainda será a sua personalização. Essa personalização basicamente permite que você realize diferentes coisas de maneira muito diferente. Isso faz parecer que o jogo tem infinitas possibilidades, o que é muito bom para um jogo de estratégia. E Age of Wonders é uma grande franquia dos jogos de estratégia. E o quarto game chegará para o PS5, Xbox Series e PC no dia 2 de maio. Em terceiro lugar está o jogo The Outlast Trials, um jogo de terror furtivo em primeira pessoa, onde você é um voluntário que tenta sobreviver a testes físicos e mentais, liderada pela Markov Company, da era da Guerra Fria. Este é um jogo cooperativo para até 4 jogadores, e não será um jogo focado na competição dos jogadores. Com certeza será um jogo mais voltado para o terror. Este jogo está bem atrasado, era para ter sido lançado em 2021. Mas como teve algumas complicações da pandemia, o jogo foi adiado, mas finalmente chegará para o PC no dia 18 de maio. Em segundo lugar está o jogo Redfall, mais um jogo cooperativo da empresa Arkane. Para quem não conhece, essa empresa está por trás dos jogos Dishonored, Prey e Deathloop, mas Redfall se passa na cidade de Redfall, em Massachusetts. E nessa cidade tem uma infestação de vampiros e você que vai ter que ir lá tentar impedi-los. É um jogo cooperativo, mas que também pode ser jogado solo. Cada personagem conta com poderes sobrenaturais, e olhando para os jogos que citei dessa empresa anteriormente, pode ter certeza que terá algo extraordinário. Esse game será exclusivo para o Xbox e PC e chegará no dia 2 de maio. E finalmente, em primeiro lugar, está a lenda de Zelda, Lágrimas do Reino. Meu povo, pelo que parece, esse jogo será bem mais profundo do que os jogos anteriores. Sei lá, parece que a Nintendo estava muito reservada sobre a profundidade no mundo de Zelda. Mas enfim, o jogo adicionou um monte de novas mecânicas bem legais. Essas mecânicas permitem ao jogador criar itens, armas, criar veículos e etc. Embora não seja isso que o pessoal quer em um jogo de Zelda, acho que adicionar essas mecânicas trará um novo estilo de jogador para o game. E de novo, ao que parece, esse game será um grande jogo vazio de exploração. Parece ser mais do mesmo, mas também pode não ser, não dá para saber. Zelda As Lágrimas do Reino vem exclusivamente para a Nintendo Switch, obviamente, no dia 12 de maio. E agora vem o bônus, que é o lançamento de Hogwarts Legacy para a geração anterior de console.
especificadamente PS4 e Xbox One. Este é um jogo muito bom e que agora estará disponível para PS4 e Xbox One. Espero que tenham gostado do vídeo. E meu povo, lembrando que aqui tem vídeos novos toda semana, então se você quiser ser um dos primeiros a receber os conteúdos, é só se inscrever e ativar o sininho. Papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!